Fala, meu povo, aqui é o George Paradela. Nós estamos começando mais um Convergente Podcast. Hoje, na Semana da Reforma Protestante, a gente não poderia deixar esse tema passar desapercebido aqui no canal. Por isso, nós vamos conversar sobre a Reforma Protestante e o movimento wesleyano, a relação do movimento wesleyano com a Reforma Protestante. Então, fica aqui com a gente e vamos convergir. Então é isso, meu povo, eu tô aqui nessa tarde maravilhosa, aqui sexta-feira da Semana da Reforma Protestante, com meu amigo e pastor e pai, agora pai, do Matheus, esposo da Débora, Lucas, meu parceiro. Obrigado, Lucas, por você estar aqui, meu irmão. Você é meu mestre, cara. Foi meu companheiro de quarto, dividi o quarto com o Lucas, gente, no seminário. Então a história é longa e eu fico muito feliz, Lucão, de você participar aqui do meu podcast. Já estava convidado desde lá do começo e agora a gente conseguiu aqui. Obrigado por você estar aqui, meu irmão, de verdade. Que seja um papo alegre, feliz e abençoado para quem ouvir. Beleza, mano? Eu que agradeço, George, pelo convite. É uma bênção estar aqui. O George, como ele já disse, é um amigo. Nós caminhamos juntos, né, desde o tempo da formação ministerial no seminário mesmo, curso teológico. A gente teve a oportunidade de morar junto. Pombal. Lá no prédio, né, Edifício John Wesley. Edifício John Wesley, conhecido pelos íntimos como Pombal. E é uma alegria estar aqui hoje no podcast. Valeu, mano. Obrigado de verdade, assim. Para falar sobre esse tema importante demais e que estamos aí nesse ano celebrando 504 anos da Reforma Protestante. Eu fiz questão de chamar o Lucas porque o Lucas, além de um excelente pastor, um excelente teólogo, ele tem trilhado a área acadêmica também com essa interdisciplinariedade, né? O Lucas é filósofo também de formação, ele é historiador também de formação, e além de já ter concluído seu mestrado em Ciência da Religião, e está se doutorando também em Ciências da Religião, pesquisando teologia wesleyana e outros temas afins. Então, Lucão, assim, eu queria mesmo te ouvir, como a gente estava conversando aqui antes, né, cara, como que é importante esses espaços que a gente aprende, né? A gente estava citando uma referência nossa, que é o Bibotalk, né? Como que a gente aprende. E a proposta é mesmo abrir esse espaço, esse trocar de ideia, para a gente aprender mais sobre esse tema, né? E também correlacionar com a nossa teologia wesleyana, que é a nossa praia, a sua praia de estudo com mais afinco, né? Então, assim, cara, eu queria começar te perguntando sobre a importância da Reforma Protestante. Por que é tão importante, não só para nós evangélicos, né? Não só para nós, mas a importância histórica, né? Qual que é a relevância histórica desse acontecimento que é estudado não só por nós cristãos, mas a gente estuda na aula de história da escola, a gente relembra esse feito. Por que é tão relevante, cara? Um olhar do historiador, assim, o que você poderia falar? Vamos, assim, o George me conhece há muito tempo, eu sou aquele cara que, para dar uma resposta, às vezes eu dou uma viagem um pouco mais longa. É o Rabi. Então, vem com a gente. A gente precisa entender um pouquinho, assim, o que se entende como história do cristianismo, né? Ninguém tem dúvida de onde surge o cristianismo. Nós, inclusive, pelo olhar da fé, entendemos como propósito de Deus, a inauguração de uma aliança, a vinda de Jesus, a ascensão aos céus, os primeiros apóstolos. Ninguém tem dúvida sobre isso, todas as correntes do cristianismo concordam em absoluto sobre isso. Mas desde os primeiros séculos, o cristianismo começa a ter diferenças. E a gente já vê algumas diferenças ali na Bíblia ainda, né? Sobretudo entre aqueles cristãos de origem judaico e os cristãos de origem gentílica, aquilo claramente já se expressa desde o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, narrado na Bíblia. Sim. Porém, a igreja, enquanto mais organização, ela vai ganhando corpo ao longo dos séculos. Isso é algo evidente, sobretudo a partir do segundo, terceiro, quarto século. E o principal momento, e eu sei que as pessoas olham com muito preconceito para esse momento,
que a igreja acaba se organizando de forma mais estruturada, é quando surge a figura do Constantino. Constantino, imperador romano, que em 311 torna o cristianismo como algo não mais proibido, 313 é algo lícito. Muita gente fala que o Constantino tornou o cristianismo religião oficial do Império, isso é mentira, isso é errado. Quem tornou o cristianismo religião oficial do Império foi Teodósio, em 380, umas décadas depois, apesar de Constantino começar a favorecer o cristianismo. E naquele período já haviam igrejas e já havia aquilo que a gente conhece hoje como episcopado monárquico, né? Esse episcopado como alguém que está acima de um conjunto de igrejas. E por que é importante falar um pouquinho desse episcopado monárquico, dessa questão? Porque quando você olha a Bíblia, o próprio John Wesley tinha essa interpretação. A palavra presbíteros, presbiterói, episcopói, bispo, ancião, são palavras que parecem meio semelhantes e similares na Bíblia. Não parece haver tanta diferenciação. Mas logo ali no primeiro século após isso, já começa, mesmo antes da época da constantinização, a ter uma diferença. Pessoas que estão sobre uma certa responsabilidade geográfica em outras igrejas. Lembrando que o cristianismo era perseguido, apesar que não era uma perseguição o tempo todo. Eram perseguições que iam e voltavam, e isso ocorreu até o ano 313. Por que isso é importante ser destacado? Porque naquele momento, no momento do Constantino, e vários dos nossos credos de fé vêm desse momento, né? Credo de Nicéia, credo de Constantinopla, sim, credo apostólico. Nossa base cristológica é toda pós-Constantino, então a gente fala que a igreja acabou depois de Constantino, mas aquilo que nós entendemos por quem é Jesus, 100% homem, 100% Deus... Se organizou, né? É pós-Constantino. Existe uma série de críticos. Não estou falando que foi tudo bom, claro, não, tá? Não sou como Eusébio de Cesareia, que falou que Constantino foi o projeto último de Deus, né? Muitos confundiram isso na história, continuam confundindo até os dias de hoje, né? Sim. O poder é muito sedutor, né? E é tentador se associar ao poder. Mas fato é, a igreja passa a se organizar a partir daquele momento em 5 patriarcados principais. O que eram os patriarcados? Os patriarcados seriam os bispos dos bispos, sim, que por sua vez eram os pastores dos pastores. E isso é historicamente mostrado. Sim. E dos 5 patriarcados que surgiram naquele momento de forma bem organizacional, e esses patriarcados não é que o Constantino os cria, né? Já existia aqueles bispos mais influentes, ele acaba oficializando e articulando que para ele era interessante, era mais fácil, né? Conversar com uma hierarquia mais rígida, por assim dizer. É ele que organiza, então, Constantino, a partir de Constantino que essa organização vai tomando forma. Sob a influência dele, não é ele que organiza propriamente dito, mas é nesse período da constantinização, como a gente fala, né? Esses patriarcados, os 5, né, mais importantes, eram Jerusalém, por motivo óbvio, histórico, né? Antioquia, que também está lá muito claro na Bíblia, porque sim, era um patriarcado. Sim. Alexandria, um grande centro cristão, né? E na verdade já da comunidade judaica anteriormente. Constantinopla, e aí talvez entre uma coisa que é importante ser destacada, e Roma. Constantinopla, ou Nova Roma, é a cidade criada por Constantino em homenagem a ele próprio, que acaba se tornando... vaidoso, né? A vaidade é o pecado favorito mesmo do coisa ruim. Então, assim, o que acontece é que esses 5 patriarcados, né, esses bispos de bispos, o patriarcado é isso, é um bispo do bispo. Sim. Eles se desenvolvem e vão tendo influência sobre a igreja. E esses patriarcados nem sempre viveram muito em paz. Sobretudo, 2 patriarcados se destacam. O patriarcado de Constantinopla e o patriarcado de Roma. O patriarca de Roma também passou a ser conhecido, a partir de certo momento, como Papa. Lembrando que o título original do Papa, que a gente conhece até os dias de hoje, né, o Papa Romano, é Bispo de Roma. Antes de qualquer coisa, ele é o Bispo de Roma, que tem um tratamento especial como patriarca. Mas esses outros patriarcados existiam. E a igreja
pode-se dizer assim que, apesar de ter várias correntes minoritárias, heréticas, e aí quando a gente lê a história da igreja, a gente vê que a história não era tão pacífica assim como parecia. Nossa, Houveram os pelagianos, os donatistas, e assim por dizer, houveram várias correntes divergentes, mas de certa forma parecia que o cristianismo andava numa certa unidade. Até que no século XI, 1054, 1053, me falha a memória agora, surge o ápice de uma questão que já vinha há muito tempo, que era o fato de que o patriarca de Roma, o Papa, e o patriarca de Constantinopla, eles se excomungam mutuamente. E não vem o caso agora entrar nos meandros. Daí surge a Igreja Ortodoxa, né? Daí surge a Igreja Ortodoxa. E aí surge o que a gente chama até os dias de hoje de ortodoxia oriental, né? E essa ortodoxia oriental, ela era sustentada por um dos maiores uma igreja dessa da época. Você lembra que a gente visitou uma igreja dessa, cara? Você lembra? A gente visitou na cidade de São Paulo, em outras cidades do país tem, né? A gente no Brasil conhece pouco essa galera, mas é uma galera séria e considerável aí. Talvez existam aí números são imprecisos, entre 200 e 400 milhões de ortodoxos no mundo, né? Mas estão do outro lado do mundo, né? Sim. Estão do lado do mundo que a gente não conhece muito bem. Exato. Aí, o que acontece? Surge, então, esse patriarcado oriental e patriarcado ocidental, que seria o Papa. E o patriarcado oriental ele estava embasado pelo Império Bizantino, que é o Império Romano do Oriente que continua existindo. A gente fala muito que Roma caiu, que o Império Romano acabou. Então, o Império Romano do Ocidente caiu, mas o Império Romano do Oriente, que depois tem seu nome mudado para Império Bizantino, ele vai cair 1000 anos depois. Enquanto o Império Romano do Ocidente vai cair no ano 476, o Império Romano do Oriente, que muda seu nome para Império Bizantino, vai cair em 1453. Ele dura 1000 anos a mais. Não fazia ideia disso, mano. E quando a gente fala da cidade de Constantinopla, é a atual Istambul, na Turquia. Sim. Então, quando a gente fala de reforma protestante, por que a gente está dando essa volta histórica? Porque existiam 5 patriarcados. E desses 5 patriarcados, quando há esse primeiro cisma, que é conhecido como cisma do Oriente, ou grande cisma, no século XI, 1450 e pouco, 4 patriarcados ficam do lado do Oriente. Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. E apenas um patriarcado fica do lado do Ocidente, Roma. E por isso nós, ocidentais, temos a compreensão do Papa como nós temos, do patriarca absoluto, daquele que é inquestionável. Sim. Eu não sou teólogo católico romano, respeito os nossos queridos que entendem mais desse assunto do que eu, mas existe depois, a partir disso, toda uma tradição católico-romana de tentar recontar essa história, mostrando que, na verdade, o patriarca romano, o Papa romano, o bispo de Roma, sempre foi o primeiro entre os primeiros. Sim. Então, maioral, primo entre pares, né? Sim, sim. E de forma, não apenas de primo entre pares como de Constantinopla, que é um primeiro entre iguais, mas como um primeiro que tem a última palavra. Então, no Ocidente, isso vai se desenvolver de forma muito forte, e a partir do ano 1053, 1054, quando há esse rompimento definitivo mesmo, essa excomunhão mútua, que vai vigorar, inclusive, até o século XX, se não me engano, que eles se desexcomungam mutuamente, né? Então, por 500 anos, até 1517, no Ocidente existe apenas uma grande força. Apesar de existirem movimentos reformadores, reformistas, que são conhecidos como pré-reformadores, os lollardos, os morávios, né, que têm uma influência também nessa questão posterior, os lombardos. Nós temos também o pessoal do Wycliffe e assim por diante, né? Eu não me recordo todos agora, o Jerônimo Savonarola, John Huss também, né? John Huss, né? Os hussitas, né? Se eu não me engano, os morávios vão descender espiritualmente indiretamente de John Huss. Então, na verdade, quando a gente fala do cristianismo, da cristandade no Ocidente, por 500 anos há uma voz única de autoridade, que é a voz do bispo de Roma, do Papa romano, e a Igreja Católica Romana como a Igreja universal, única,
Sim. inquestionável. Apesar que surgem esses movimentos, mas esses movimentos sempre são Não tem tanta rapidamente força, né? tolhidos, né? Sim. Geralmente de forma violenta, e às vezes nem tão de forma violenta, mas de forma mesmo vai deixando o cara de lado, coloca o cara num canto, Sim. e assim as coisas vão morrendo. E aí eu preciso fazer até uma ressalva, tá? Quando a gente fala, né, de Inquisição, né, Tribunal do Santo Ofício, foi deplorável, foi péssimo, né? Os cristãos erraram feio nisso, assim como erraram feio em outros momentos, mas a gente precisa também ser um pouco justo, historicamente falando, de que isso acontecia na época não só em nome da fé, né? Na época, guilhotina, corta-cabeça, etc. Até a Revolução Francesa, que é uma revolução dita liberal, iluminada, iluminista, também estava vigorando a guilhotina. Então, essa coisa dessas lutas violentas, né? Essa concepção de direitos humanos como nós temos nos dias de hoje, graças a Deus, por as termos, diga-se de passagem, né? Lembrando que, até uma curiosidade, a primeira conferência da ONU a se reunir no pós-guerra, essa conferência se reúne em 1948, justamente no mundo destruído pela Segunda Guerra Mundial, e fala, gente, não dá mais para viver num mundo de tanta instabilidade, de tanta guerra, ninguém aguenta mais, as gerações estão destruídas por isso. Aquela primeira conferência que funda o que a gente chama hoje de Organizações das Nações Unidas, que já está começando também a ser muito questionada e odiada por alguns grupos, e a gente não concorda com tudo, mas entende a utilidade deles enquanto uma certa tentativa de não resolver tudo na briga, né? Na guerra. Essa primeira conferência ela ocorre dentro de uma igreja metodista. Legal isso, né, cara? Central Hall, Legal que é a Igreja isso, Metodista Central de Londres, se a gente fosse usar talvez o termo em português, assim, né? Fazendo esse parênteses legal que você tá falando, é curioso, porque, tipo assim, olha como é que é importante a gente trazer à memória esses elementos da reforma, pra gente perceber como que a tradição protestante, ela teve um papel fundamental em muitos processos maravilhosos da sociedade, como o estabelecimento e o debate sobre direitos humanos, a luta contra a escravidão, por exemplo, outro tema importante, também dentro do movimento wesleyano. E hoje, mano, a gente vê dentro do meio evangélico cristão um discurso contra direitos humanos, como se fosse um elemento só político, tá ligado? E falta de conhecimento histórico mesmo, né, cara? Falta de perceber, poxa, não, a minha tradição ajudou a estabelecer isso, cara. Por que hoje a gente tá jogando pedra nisso, né, cara? Que é uma coisa meio... uma loucura, né, cara? Não dá nem pra adjetivar isso direito, entendeu? É coisa de maluco mesmo. E aí, tendo feito todos esses preâmbulos, aí a gente chega na pergunta. Sim. Que é a Reforma Protestante. Como surge a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ela surge justamente nesse mundo ocidental, de final de Idade Média, início de modernidade, nesse mundo do Renascimento. Sim. E nesse momento vai surgir um movimento reformista. Não era um movimento originalmente de rompimento, isso tem que ficar bem claro. De reforma, era um movimento, né? com intenção de reforma. O nome já reforma diz, né? Que protesta, né? E essa reforma, ela ocorre dentro de um certo espírito de uma época, né? Tem uma palavra em alemão para isso, que é Zeitgeist, o espírito da época, né? Uhum. E o espírito da época, de quando a reforma dá certo, porque já tiveram outros que tentaram ser reformadores, mas que deu errado. Então a gente chama eles de pré-reformadores, né? Não era a época adequada, vamos dizer assim, né? Não era a época adequada, ou se nós quisermos olhar os olhos da ótica da fé, a gente pode falar, não era chegado o tempo ainda daquele propósito divino se concretizar, né? Tempo de Deus, O fato tem muitas gerações que fazem o plantio, mas às vezes só outras colhem, né? Os devidos frutos, né? Eu creio dessa forma. Eu gosto de analisar a história humana pelo ponto de vista de entender o projeto de Deus, não só na minha vida individual, né? Aquela coisa que é muito forte hoje em dia, que é importante para nós ouvirmos, né? Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu acredito nessas coisas, mas também de ver o projeto maior de Deus, história, né? Na história humana, né? E o que acontece naquele momento da reforma, né? Uma das ênfases do espírito daquela época, do Zeitgeist daquela época, é o espírito de renascer
as fontes, né? Ad fontes, de voltar às fontes. E o que foi o Renascimento? Basicamente, o movimento que vai redescobrir os textos originais da Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica, ela que no Ocidente foi obliçada, né? Foi tampada, foi colocada num estágio de certo isolamento, quase some da história, quando o Império Romano do Ocidente acaba. O Império acaba e a partir daquele momento o Ocidente entra naquilo que a gente vai chamar de período feudal, um período de sobrevivência mesmo, assim, modo sobrevivência total. Eu me recordo, há algum tempo atrás, né, tinha uma série que não colou. Geralmente as séries que eu gosto, elas não têm segunda temporada. Então, eu tô parando de ver série porque eu acho que meu gosto tem que assistir não... Round 6, tem que assistir Round 6, Não, Game of Thrones. Eu assisti, era uma série chamada Revolution. Nossa, que basicamente maravilhosa, imagina, mostrava deve ser linda. um mundo meio assim, onde não há mais energia elétrica, comunicação, o que seria, né, um modo de sobrevivência. Sim. E eu vejo que naquele momento da história, né, o mundo ocidental entra no modo sobrevivência. E o que vai acontecer? Isso é interessante, porque quando a gente vai puxando o fio da história, a gente vai vendo como as coisas fogem à nossa capacidade de colocar tudo numa reta apenas. Mas assim, mano, igual você tá falando, existiu nesse tempo, nesse zeitgeist, esse tempo de voltar às fontes. Porque na igreja romana existia como é que eu vou dizer? Essas fontes eram escondidas, suprimidas do povo ali, ou também acontecia isso na igreja oriental também? Ou era uma característica da igreja de Roma, que Lutero teve que chegar para buscar essas fontes? Essa é uma pergunta muito interessante, Jorge. A igreja romana, né, ao longo dos séculos, ela vai desenvolver a ideia do magistério. Então, o clero tem que ter acesso às fontes. E o clero interpreta as fontes. Só que vai chegando uma época que até mesmo o clero não tinha tanto acesso às fontes. Só o alto clero tinha. Isso. O livro era muito caro, High Church, né? High Church. A alta igreja no sentido mesmo de poder hierárquico, né? Sim. Então, naquele momento, a literatura era cara, pouco acessível. E até interessante, assim, eu quero fazer mais um parênteses, observação. Como que a antiguidade, como que esses escritos clássicos voltam para o Ocidente? Como que eles chegam até lá? É interessante. O mundo muçulmano, ele surge ali no século VII, mais ou menos, e vai, através de guerras religiosas, pegando as fronteiras do Império Bizantino, tomando o norte da África e chega até a Península Ibérica. E eles chegam até o que a gente hoje conhece como Portugal e Espanha. Porém, existe uma guerra de reconquista cristã para retomar aquele pedaço da Europa dos muçulmanos, né? E os muçulmanos, eles mantêm na Península Ibérica um certo clima de tolerância entre judeus, cristãos e muçulmanos. E os textos clássicos, da Antiguidade Clássica, sobrevivem naquele contexto. Então, boa parte daquilo que a gente tem de acesso do mundo clássico foi traduzido para o árabe, do árabe chega novamente traduzido para o latim, quando a reconquista é feita e essas culturas entram em contato novamente. Sim. Isso acontece exatamente 2 séculos, 3 séculos, e termina esse momento justamente no século onde o Renascimento toma força. Então, esse Renascimento, esse redescobrir, é uma coisa muito típica do espírito da época. E quem é Martinho Lutero, né? Quando a gente fala de Martinho Lutero, às vezes a gente olha um personagem meio no sentido icônico, né? Martinho Lutero, ele é um monge da ordem dos agostinianos, ou seja, aquele cara que vivia no mosteiro, professor de teologia bíblica do Novo Testamento, numa universidade que havia sido criada poucas décadas antes por um príncipe que era meio renascentista. Então, o que acontece? Um contexto de renascimento, de fomento da cultura, da educação. Um cara acadêmico, Lutero, um estudioso ali.
Lutero está dentro desse contexto, ele vai para a vida monástica. Esses acadêmicos, né, cara, sempre causando confusão nas instituições. É um dom. Prossiga, Lucas, prossiga. E o que acontece é que Lutero chega naquele contexto e começa a ter acesso aos textos clássicos. Os textos clássicos, nesse caso, originais da Bíblia. Que da hora. E enquanto ele lê os textos clássicos dos originais da Bíblia, só mais uma observação muito importante. Quando a gente fala que Martinho Lutero é um teólogo bíblico do Novo Testamento no século XVI, não tem nada a ver com o que nós chamamos hoje em dia de um biblista. O que o Lutero se parece é muito mais com um teólogo sistemático do que com um teólogo bíblico, já que a teologia bíblica, como nós conhecemos, é uma coisa recente, do século XIX. Né? Sim. Então é muito mais parecido com o que a gente conhece como um teólogo sistemático, um teólogo histórico. Sim. E ele, acessando as fontes originais do próprio texto bíblico e da própria tradição da igreja, ele começa a perceber o absurdo de algumas práticas que se tornaram absolutamente comuns naquele período da história e que ele vai virar e falar, isso não faz sentido, isso está errado. E esses embates teológicos que Lutero ele traz à tona naquele momento são justamente essas questões teológicas de afastamento daquilo que ele via no texto original, na fonte original. Que da hora. O mais famoso era a questão das indulgências. O que eram as indulgências, né? A gente fala muito de indulgência quando vai falar da história, mas eu acho que a maioria das pessoas não entende bem o que é a indulgência. A indulgência era uma carta assinada por uma autoridade eclesiástica que, por sua vez, havia sido autorizada pelo Papa Romano, que concedia o perdão eterno para as almas, tanto daqueles que estão vivos ou até mesmo daqueles que já morreram. Que loucura, cara. Indulgência seria o quê? Eu dou para você um perdão especial, e esse perdão especial, ele é fruto do papel que eu assinei. Só que a gente precisa entender os princípios teológicos por trás, né? Porque as pessoas às vezes falam, nossa, que absurdo, não faz sentido. Não faz sentido hoje. Faz sentido pós-reforma. Isso. Qual era o argumento? O argumento era, existem méritos espirituais que foram adquiridos ao longo da história pelos cristãos e cristãs que viveram antes de nós. E esses méritos espirituais são tão grandes pelos mártires, por aqueles que viveram antes de nós, que eles estão juntos nas regiões celestiais, e quem tem a chave dessas regiões celestiais para acessar esses méritos é o pontificado romano. É a igreja, né? A instituição. É o magistério. Isso. Nós temos acesso, né, a esses méritos espirituais, né? Não que isso exista mais nos dias atuais, né? Hoje, esse discurso de ter mérito diante de Deus, desde a reforma, acabou em absoluto. Mas naquela época existia. Naquele tempo histórico. Mas é uma loucura existia. Você falar isso, porque você... olha como é que é bacana, cara, a gente resgatar isso, porque a gente percebe uma volta dessas práticas maquiadas, mas com a mesma essência e fundamento ali, né? De forma mais moderna, nos discursos de prosperidade e das inúmeras... que a gente não precisa nem enumerar aqui, de como a gente vê esses processos de venda da fé, né? Esses profissionais da fé. Né? Isso é muito louco, porque são igrejas evangélicas com posturas pré-reforma, com uma dinâmica pré-reforma. É muito louco isso, né, cara? Só que você falou uma coisa interessante, porque assim... E digamos de passagem, apenas um complemento. E uma igreja católica pós-reforma. Não entendi. Porque se muitas igrejas evangélicas hoje têm uma postura pré-reforma, a própria Igreja Católica Romana hoje, em forma bastante majoritária, tem uma postura pós-reforma. Onde não fala desse tipo de Isso, é verdade. Indulgência. Faz todo sentido, faz todo sentido. É uma coisa, é um absurdo, mas faz todo sentido, cara, assim.
ainda que você tenha movimentos carismáticos na Igreja Católica, mas não vai tanto para esse lado como como do meio evangélico, né, cara? Enfim, prossiga, tá bacana Então, demais. o que acontece, né? A gente chega naquele momento da venda das indulgências e acontece que se encontra outro fato histórico com essa teologia de que o Papa, o magistério romano tinha a chave desses tesouros espirituais e poderia disponibilizá-los à medida que julgasse necessário. Tesouros espirituais que poderiam, inclusive, perdoar pecados daqueles que já haviam passado ou daqueles que estavam ainda vivos. Naquele mesmo momento histórico, começa-se uma grande reforma, a reforma da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro, que foi construída naquele momento, é a mesma que existe até hoje em dia lá no Vaticano. Sim. Exatamente naquele momento ela é construída. Era uma igreja menor, menos pomposa, menos portentosa, e naquele momento histórico cria-se aquela igreja colossal, né? E se até os dias de hoje a gente se espanta com a beleza daquela igreja, né? É impressionante, né? Eu não sei se você se impressiona, é impressionante. Demais, você é louco. Ver a foto, né, de alguém na frente dela, o tamanho, né? Imagina isso há 500 anos atrás, né? Para financiar a construção da Basílica de São Pedro, passa a ser necessário a arrecadação de recursos. Aí é as indulgências. Porém, a arrecadação de recursos não é tão simples assim. E é justamente nesse campo que se junta uma série de interesses. E a série de interesses que está por trás disso, basicamente, por um lado, o papado romano interessado em arrecadar recursos para a construção da Basílica, que estava em construção. Por outro lado, um nobre de uma família importante germânica, os Hohenzollern, que era uma família, até os dias de hoje, se houvesse um trono ainda na Alemanha, eles seriam os herdeiros, inclusive, a família imperial existe até os dias de hoje lá. Essa família, ela tinha interesse de conseguir um voto extra dentro daquilo que era a organização política da época da Alemanha. Qual era a organização política da Alemanha naquele momento? Era o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico era uma federação de reinos que tinham principados, arcebispados, grão-ducados e ducados, e, no fundo, o imperador imperava, mas não mandava, porque cada região tinha muita autonomia. Só que esse imperador, ele era eleito. E ele era eleito por apenas 7 eleitores. Eram 4 príncipes e 3 bispos, ou arcebispos, que votavam no imperador. Então, às vezes a gente fala, né? A democracia recente. Não, havia democracia naquele momento, só que só tinha 7 eleitores, né? A gente fala brincando, né? Só que o que acontece? Para você ser príncipe é um negócio meio complicado, né? Porque ou você é da família do príncipe ou não é. E eles já tinham um voto por ser da família, que tinha um desses principados. Só que naquele momento, um arcebispado, ele abre vaga. Um arcebispado que tinha voto. E os Hohenzollern percebem que podiam conversar para que algum membro de sua família fosse o arcebispo daquela região. E faz-se um acordo de cavalheiros, esse arcebispado é entregue em troca de uma oferta voluntária pré-estabelecida, e essa oferta voluntária pré-estabelecida era altíssima, era um valor absurdo. Sim. Eles, para conseguir pagarem esse valor monstruoso que foi usado na construção da Basílica de São Pedro, eles pegam um empréstimo imenso com o maior banqueiro da Alemanha da época. Que maluquice. Que é uma família chamada Fuchs. E essa família, de fato, dá origem a esse sistema bancário primordial ainda, né? Meio pré-capitalista que está surgindo naquele momento. Sim. E aí o banqueiro empresta o dinheiro vai para Roma, só que eles precisam quitar o empréstimo. E aí eles fazem um acordo.
com o magistério romano. Olha, a gente precisa de uma forma de pagar esse acordo, e eles fazem, então vamos fazer o seguinte, a gente concede para vocês a possibilidade da venda das indulgências. E nesse momento surge uma figura bastante interessante, um dominicano chamado John Tetzel, que ele era um cara inteligentíssimo. Uhum. Você que é mais inteligente nessas coisas cool, da hora, da onda do que eu, o John Tetzel era um grande marqueteiro. E ele cria uma frase que se torna emblemática, né? Que é uma moeda que cai no cofre, ou quando uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Olha que coisa genial, fantástica, né? Uma moeda quando no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Esse cara hoje estaria bombando no Instagram, estaria cheio de... Estaria bombando. Ele seria um dos primeiros colocados no Spotify em espiritualidade e religiões. Viagem, meu irmão. A gente acha que essas coisas são de hoje, né, meu irmão? Sempre teve, né, cara? Isso sempre existiu. Parece que isso é da natureza humana, né, cara? Essa manipulação do religioso para benefício próprio. É uma coisa que você vai... você que é historiador e vai cavando esses personagens, né, cara? Você vê que é uma questão que se repete, né, cara? É uma coisa impressionante isso. Entender a graça é tão fácil que se torna difícil, porque algo gratuito é difícil demais. Ainda mais quando é algo gratuito que tudo custa, né? Então é mais fácil jogar uma moedinha no cofre. E é nesse contexto que o John Tetzel está passeando, né? Passeando não, né? Está coletando recursos pelos principados germânicos, né? Não havia Alemanha como nós conhecemos nos dias atuais. A Alemanha é um país muito recente, 1870, 1871. Havia o Sacro Império Romano Germânico. Sim. E nesse contexto está lá aquele monge agostiniano, lendo as fontes originais. Sim. Era jovem, Lucas? O Lutero nessa época? Tem esse registro disso? Eu não me recordo em exato da idade de Lutero. Lutero nasce em 1483 em Eisleben. Então ele tinha 34 anos em 1517. Jovem, né, cara? Jovem. E aí ele, naquele contexto, ele vê aquilo ocorrendo e ele acha um absurdo. E ele já havia ido a Roma há algum tempo antes, e ele ficou escandalizado com o que ele viu lá. Ele não viu uma piedade cristã se desenvolvendo. Uhum. Ele viu um jogo de interesse, falta de santidades, etc. Ele se assustou com a estrutura eclesiástica e com a distância que o que ele via na Bíblia, o que ele via nas fontes, estava da realidade daquelas sociedades que se dizia cristã, e a única no Ocidente. É nesse momento que ele vai propor uma reforma para a igreja. E aí vai chegar até o ponto, né, de que vai ser convocada uma dieta em Worms. O que é uma dieta, né? A dieta é quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico vai chamar alguém que está dentro do seu campo imperial para prestar esclarecimentos. E esse deve prestar esclarecimento para o imperador, juntamente com uma autoridade eclesiástica local. E a autoridade eclesiástica local era justamente esse arcebispo da família dos Hohenzollern, que havia participado de todo esse esquema. E, por sua vez, dos 7 votos que haviam no Sacro Império Romano Germânico para eleger o imperador, essa família tinha 2 votos. Então, era tudo um jogo de poder, político, né? político sociológico, total. Muito longe da religião. E naquele momento surge, então, esse questionamento para Lutero. Não, então assim, cara, assim, coisa de maluco esse panorama que você fez, porque, cara, aprendi demais. Eu gosto muito de te ouvir, você sabe disso, né? Eu te ouço sem estar gravando, assim, a gente troca ideia há anos, assim, sobre vários temas e especificamente sobre a reforma. A gente conversa muito também, cara, mas achei muito louco esse panorama todo que você fez. E assim, mano, essa dieta, a dieta de Worms, só pra eu entender, ver se eu entendi melhor, você pode até me esclarecer.
ela é assim, ela surge a partir das provocações de Lutero, tipo uma tentativa da igreja de consertar um pouquinho as coisas, ou não? O que exatamente é essa dieta de Worms? A dieta era a forma jurídica, lembrando que naquele momento o poder civil e o poder religioso são interligados, né? O imperador é coroado pelo Papa, aquela imagem que a gente tem, então não há separação entre Estado e religião, Sim. em que o poder jurídico, expresso pelo imperador e pela autoridade magisterial religiosa, vai se reunir e colocar os pingos nos is, as coisas nos devidos lugares. Só que daquele jeito, e era um julgamento. Né? Só que daquele jeito, né? Porque tem muita coisa em jogo e tal, e a coisa não é tão... Talvez não é como Lutero esperava. Por isso surge até uma postura mais radical dele. Ele poderia tranquilamente ter sido condenado à morte, como outros foram antes dele. Caramba. O que ocorre com Lutero, que aí a gente pode entender como... de um ponto de vista sociológico ou de um ponto de vista teológico. Eu vou focar no teológico, vamos entender Sim. como a divina providência. O que acontece é que naquele momento os principados que haviam dentro do Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, né? Eles tinham certa autonomia. Era uma federação, né? Cada um tinha seu estado ali com bastante autonomia, e que se reunia como confederação no Sacro Império Romano Germânico. O príncipe da região que Lutero estudava, trabalhava, morava, na região de Wittenberg, era um príncipe que se simpatiza com o que ele faz. Então, o príncipe dá voz para Lutero. E ele dá proteção para o Lutero. Quando chega naquele momento que parece que Lutero pode ser condenado à morte, ele esconde Lutero. E joga Lutero num dos seus castelos, numa torre, dá para ele lá uns textos onde ele originais. Onde ele faz a tradução da Bíblia, né? A tradução da Bíblia, né? Aquilo ali é um momento que estão escondendo Lutero para ele não ser morto, né? Para ele não ser... para ele não morrer. Tem um outro lado também. Muitos vão dizer que o príncipe também tinha como interesse, uma vez que se rompesse com o magistério romano, muitas terras que eram do poder eclesiástico, naquele momento passariam, então, para o poder civil. Então, aí você escolhe o que você quer, quer entender. A história não é... a história é complexa, né, cara? Não é assim, simples, A mais B, né? É complexo, tem um monte de interesses, intenções, seguras, ações intencionais, não intencionais, enfim. E as 95 teses surge onde nessa questão? Aquela a famosa, que é mais conhecida, né? O pregar, você vê as fotos, as 95 teses e tal. Em que momento isso é emblemático mesmo ou virou só uma questão... sei lá, uma questão caricata, assim, ou isso é realmente fundamental, um ponto de virada, vamos dizer assim? É emblemático, apesar de não ter certeza que ele afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Naquele momento, estava no momento dos debates acadêmicos, e quando Lutero afixa 95 teses, olha a palavra, teses, na porta da Catedral de Wittenberg, ele estava dizendo assim, olha, eu tenho 95 questionamentos, vamos debatê-los? Isso. É isso que ele estava fazendo. Sim. O problema é que essas 95 teses não são bem aceitas e ele é chamado para prestar contas. E aí começa a desencadear uma série de eventos históricos que eu acho que ele mesmo não tinha muita clareza que iriam acontecer. Sim. Até o ponto de que ele é chamado a negar aquelas teses, né? E aí Lutero, e aí é muito interessante como a história se encontra, o Zeitgeist, o espírito da época se encontra. E aí Lutero vai dizer, né, a frase que foi emblemática aqui no filme que fizeram do Lutero alguns anos atrás, que foi apoiado pela Federação Luterana, ele fala, né, se não vejo na Bíblia, ou seja, ad fontes, né, se eu não vejo na fonte, e se é contra a minha consciência, eu não posso negar, né, e aí surge esse ser humano moderno, né, a reforma de alguma forma... Ela dá voz religiosa ao que o Renascimento está gerando, a esse novo momento da história,
da modernidade. Apesar que quando você vai estudar Lutero é uma figura com um pezinho ainda na Idade Média. Sim, claro. Ele é as pessoas às vezes acham, né? Então, quando foi inaugurada a modernidade? Já foi em ano 1453. Eles pensam, ok, agora mudou. Agora mudou. Ontem era medieval, hoje é moderno. Agora todo mundo é moderno, gente. Vamos ter consciência, indivíduos. Todos somos indivíduos, seres humanos agora, é muito legal isso, né, mano? Quando a gente estuda, a gente assim, ficava imaginando esses movimentos da história, assim, olha, ontem éramos medievais, hoje somos modernos. Lógico que não é assim, lógico, a gente estuda, debate sobre isso desde a graduação e tal, e compreende que não é assim. Mas, entretudo, contando, assim, a gente percebe essa influência importante do movimento protestante, da reforma protestante, nesse processo da consciência de fé mais individual e tudo mais. Agora, eu quero trazer um pouco a conversa. Você fez esse panorama histórico sensacional, e eu queria puxar um pouco também pro lado do aspecto sociológico do movimento da reforma, porque uma coisa que, desde da nossa graduação, e eu que pesquisei esses movimentos de desinstitucionalização, movimentos dos desigrejados, eu fiz na minha graduação, no meu TCC, uma parte do meu primeiro capítulo falava sobre a reforma protestante, conectando ela com esse movimento moderno de individualização. Então, assim, a gente pode falar e pode refletir que a reforma protestante tem um papel fundamental, e até brinquei aqui no meu roteiro, ela, de forma não intencional, ela abre essa caixa de Pandora do movimento evangélico para permitir essas inúmeras movimentos de rompimento. Por quê? Pelo que a gente estava falando, Lutero não queria romper, queria reformar. Mas de forma não intencional acontece um rompimento. E isso permite inúmeros outros rompimentos na história. Então, assim, a gente pode... E é legal fazer esse olhar também, porque um olhar talvez até um pouco mais crítico também para a reforma. Porque a gente só olha os louros do movimento, né? A coisa boa e tal. Mas ela traz esse aspecto que a gente pode olhar como positivo, mas também tem elementos negativos, né? Parece que não tem fim, né, cara? Esse processo, a própria proposta da reforma, igreja reformada, sempre reformando, já estimula esse processo de continuidade e nos faz refletir hoje também. E será que novos rompimentos, novos processos de reforma não são necessários para o bem-estar da igreja? E isso surge ali na reforma protestante? A gente pode pensar por aí um pouco ou é viagem da minha cabeça, Lucão? O que acontece é que nós estamos em um momento da história, e aí talvez a pergunta correta seria: será que se não tivesse surgido Lutero, haveria outro que faria algo parecido? É provável, pelo espírito da época. Só que essa questão dos rompimentos múltiplos não é que o ser humano antes era inequivocamente uma coisa só. Claro. O que aconteceu na Idade Média, e por isso que eu voltei lá atrás e expliquei dos 5 patriarcados, é que durante talvez pelo menos uns 1000 anos, né, 500 anos de forma absoluta, mas pelo menos uns 1000 anos, houve uma centralização total de poder na Europa Ocidental. Se não total, no sentido absoluto, mas um poder que ninguém conseguia questionar. E todos os movimentos que surgiam divergentes disso eram rapidamente dissuadidos, solapados. O que ocorre naquela época é que os movimentos começam a ganhar força e proteção estatal. E proteção, às vezes, de príncipes que têm interesse em manter aqueles movimentos vivos, né? Sim. Não deixar morrer. Então, é até engraçado isso, né? Porque quando a gente fala de reforma protestante, nós no Brasil entendemos como algo absolutamente relacionado a 31 de outubro de 1517, na porta da Catedral de Wittenberg, com Lutero. Mas
se você for estudar bem a reforma, o correto seria falar das reformas, no plural. Isso é legal falar. Porque, na verdade, tem uma reforma que está ocorrendo lá no Sacro Império Romano Germânico, com Lutero. Tem uma outra reforma que começa a ocorrer na cidade de Zurique, no que hoje a gente chama de Suíça, com Ulrich Zwingli. Outra que surge em Genebra, na região também da Suíça, mas na região de fala francesa, em que surge naquele momento uma reforma calvinista, né? Isso, que hoje calvinista. A gente chama de calvinista. A outra reforma que vai acontecer nos Países Baixos, hoje, né, que a gente chama de Países Baixos, ou Holanda, né? Naquela época, inclusive, era um país recente, e tem tudo a ver com o Sacro Império Romano Germânico, porque a mesma família que vai ser imperador do Sacro Império Romano era o rei da Espanha, e aí eles fazem meio que uma divisão ali naquela região. E, por sua vez, que tem muito a ver conosco, né? Tem a ver com outra reforma que surge na Inglaterra. Talvez a reforma mais desajeitada de todas, né? A reforma que surge do rei. Sim. De um rei que tinha interesses. Sim. E aí fala, olha, a gente vai fazer uma reforma aqui. A partir de agora, o soberano da igreja sou eu. Nossa, a igreja da Inglaterra, anglicana. A igreja da Inglaterra, anglicana. Mas apesar que vai vir toda uma história para falar que sempre houve uma igreja separada na Inglaterra. Sim. Aí vai ter aqueles que defendem isso e Sim. que ele só assinou. Enfim. Mas naquele momento histórico que surge de fato como nós conhecemos hoje. Mas é isso, assim, essa questão, é interessante olhar a reforma protestante assim, porque a gente percebe, hoje podemos olhar para a história e perceber, é óbvio que a história tem vários lados, várias perspectivas, mas observando a história a gente percebe que a reforma protestante vai abrindo esse caminho, e aí os interesses políticos, os interesses do tempo, do momento, como você falou da igreja da Inglaterra, e assim a gente vai percebendo no decorrer da história do movimento protestante, do movimento evangélico, e assim do neopentecostal, pentecostal, e assim vai. A gente vai percebendo que isso começa, claro que você falou, antes da reforma, existia movimentos assim, mas o espírito da época... Como é que é a palavra? Vê se meu alemão tá... Zeitgeist. O espírito da época foi fundamental para que isso acontecesse. Esse espírito moderno, né? A gente pode falar isso, né? E aí a gente liga a reforma protestante a o mundo moderno, né? Esse mundo moderno. Agora, Lucão, dentro disso que você está falando, uma pergunta importante. Os metodistas, o movimento wesleyano, ele é reformado? Ele faz parte desse movimento, faz parte dessa mesmo espírito da época? A gente pode chamar o movimento wesleyano de reformado, apesar de que falar sobre reformados hoje é uma complicação e tanto, né? Porque a gente acompanha os debates nas redes sociais, parece que é uma moda falar que você é reformado, né? Você leu 2 livros do Augusto Nicodemos, você virou reformado, né? Viu 10 vídeos do Iago Martins, você é reformado. Eu sou reformado. E aí você começa a escutar certo tipo de música e tudo mais, eu sou reformado. É uma bagunça essa ideia de ser reformado, falar sobre ser reformado hoje. Mas e o movimento metodista, o movimento wesleyano, ele é reformado? Qual a conexão do movimento metodista com a reforma? Eu acho que isso é algo interessante pra gente perceber, porque eu já ouvi muita gente falando que sim, não, nós somos reformados também, outros não. E aí, cara? A gente precisa destacar que existem algumas reformas dentro do protestantismo. Das reformas dentro do protestantismo, talvez as que seriam grupos familiares grandes, né? É a reforma luterana, que é essa que a gente mais fala como o dia da reforma, né? Uhum. A reforma anglicana,
que é essa que vai surgir nas Ilhas Britânicas, né, a partir de 1534, e que tenta se desenvolver como meio termo, né, uma via média entre o catolicismo e o protestantismo. Então, alguns chegam, inclusive, a conceituar que o anglicanismo não é protestante. O anglicanismo é outra coisa, ele é um meio termo. Mas isso é um movimento também recente, uma releitura recente, pós-século XVII, pós-século XIX, no movimento de Oxford. Eu já vi gente falando assim que eles são os mais evangélicos dos católicos e os mais católicos dos evangélicos, assim, que pega um pouquinho dos dois lados mesmo, assim. Já vi gente falando isso. É a intenção, né, do anglicanismo e na verdade, assim, aí eu vou só completar e volto no anglicanismo. Tem a corrente protestante dos reformados, da reforma dos reformados, que na verdade seria esse pessoal da Suíça, né? Que é Zwinglio, Calvino e depois Teodoro de Bessa, que vai... Em Strasbourg também tem um outro que eu me esqueci o nome agora. Strasbourg é uma região que está na França hoje, mas tem nome alemão, porque sempre ficou meio brigando ali se estava na França ou na Alemanha, naquela região. E tem a reforma ainda dos anabatistas. Os anabatistas, ou reforma radical. Reforma radical. É justamente essa reforma daqueles que vão ser mais radicais entre todos os reformados, né? Que eles, inclusive, chegam a propor uma leitura da Bíblia nuda escritura, né? A escritura nua. E aí vai surgir, né? O nome deles advém do fato de que eles acreditam na necessidade do se rebatizar, né? Isso. Que hoje vai ser majoritário, por exemplo, no meio evangélico brasileiro, entre pentecostais, sim, a Igreja Batista, que é descendente direto desse movimento, batiza, né, só depois de mais velho, né? Então aí surgem 4 grandes correntes, né? E hoje, quando a gente fala de reforma, né, essa corrente, uma dessas 4, né, que seria do Zwinglio, do Calvino, do Teodoro de Bessa, ela se arrogou ser sinônimo de reformado. Então, existem uma série de motivos históricos de por que isso ocorreu, porque sempre outro usou mais o nome anglicano, outro sempre usou mais o nome anabatista. Os anabatistas sempre tiveram muita perseguição contra eles, então talvez eles nunca tiveram muita moral, assim, até agora o advento final do século XIX, início do século XX, no pentecostalismo. E os luteranos, por sua vez, eles tinham também sua própria forma de fazer. Mas sobre os anglicanos, que talvez é o que interessa para a sua pergunta sobre os metodistas, a gente tem que entender o que acontece na Inglaterra, né? É muito peculiar, né, cara? É muito diferente. Há uma série de guerras religiosas nesse período. O século XVI e XVII é um século de muitas guerras religiosas. É um caos. Nos Países Baixos tem uma guerra que dura 80 anos. Gente, 80 anos, imagina. Caraca. Você nasceu, estava em guerra. Você viveu, estava em guerra. Você morreu, estava em guerra. Maluquice. A guerra dura 2, 3 gerações, né? Sim, ou 4 gerações, se você contar a geração como 20 anos de idade. Sim. Na Inglaterra, o que acontece? As questões dinásticas vão gerando uma série de complicações. Porque vem o Henrique VIII e fala: olha, agora nós somos anglicanos, nós somos outra coisa, somos uma igreja nacional própria, né? Aí vem o próximo herdeiro: não, a gente vai voltar para o catolicismo. Aí vem o próximo: não, a gente é protestante. Aí vem a próxima, que é quem dá uma estabilizada, que é a Elizabeth I, que é a Inglaterra elisabetana, que vai chegar a essa conclusão: vamos fazer um meio termo, galera. Vamos parar de brigar. Não está dando certo, está morrendo muita gente. Sim. Porque aí vai surgindo, né? Porque é aquela coisa, a rainha Maria católica assume e mata os protestantes, o próximo James assume e mata os católicos, né? Aí vem a Elizabeth e fala: vamos fazer um meio termo, galera. Todo mundo cabe aqui dentro, vamos fazer um bem bolado. Você tinha a briga você cede ali, eu cedo aqui. A Escócia, né? A Inglaterra, tem aquela briga ali, né, cara? Então, aí vem, no século XVII, 100 e poucos anos depois, um outro problema, que é o que você falou que tem um pouco a ver com a Escócia. São os puritanos.
que era justamente essa galera do continente, né? Não da corrente dos reformados anglicanos, mas os reformados, né? Por assim dizer, o pessoal, reformados? não legitimamente, mas calvinisticamente reformados. Sim. Porque essa questão de nomenclatura está em debate, né? Sim. Apesar de que se eles querem tanto nome, a gente deixa, né? Não tem problema, né? A gente se chama por outro nome. O que acontece? Nesse momento ainda surge um movimento de guerra mesmo, bélico na Inglaterra, que toma o poder, abole o reino, corta a cabeça do rei, vão nos túmulos de todos os reis que estavam nas catedrais e bagunça as ossadas de todos os reis, tomam o poder e fala, a partir de agora isso aqui é uma república calvinista, aos moldes de Genebra. Esse é Oliver Cromwell. E aí surge, inclusive, uma das confissões de fé mais famosas deles, a Confissão de Fé de Westminster. O que é Westminster? Westminster é aquele mesmo parlamento que até hoje existe lá na Inglaterra, que você vê lá o Boris Johnson, a Theresa May, o Brexit, é aquele mesmo lá, Westminster. Eles se reúnem no parlamento e eles fazem uma confissão de fé e falam, agora essa é a confissão de fé da Inglaterra, confissão de fé reformada de verdade, sem esse meio termo, sem essa via média, esses resquícios da igreja antiga. Agora a coisa vai ser limpa de verdade. O problema é que eles fazem um governo tão duro, tão autoritário, que 10 anos depois caçam a cabeça deles e restauram a monarquia. Sabe aquela coisa da Inglaterra que tem rainha até hoje em dia? Aquela senhora fofinha de 153 anos de idade, né? Há 115 anos no poder. Eu tô brincando, é só 70 anos que ela tá no poder. Então, foi uma monarquia que foi restaurada. Olha só. Foi proclamada uma república. Sabia disso. Mais ou menos em 1650, eu não lembro agora. Não sabia disso. A época. Dura uns 10 anos e restaura a monarquia. O pessoal fala e restaura e fala, não dá, tá muito ruim. E volta a monarquia e restaura a igreja anglicana. E aí chega em John Wesley. Então John Wesley, depois dessa lambança toda aí, depois desse prococó todo aí, aparece o Wesley na história. John Wesley nasce mais ou menos uns 50 anos depois disso tudo. Caraca, mano. E o que é a Inglaterra do John Wesley? A Inglaterra do John Wesley é uma Inglaterra que não aguenta mais brigar por religião. Não aguenta mais. Não faz bem mais para a economia, para as gerações, para as igrejas. E aí, então nós estamos em outro espírito da época aqui, vamos dizer assim, outro tempo, outro momento. O movimento metodista. Eu diria que é um movimento, é um espírito de um local muito específico, que é a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra. Porque o que acontece? Chega-se no final do século XVII, quando eu falo final do século XVII, eu estou falando de 1670, 1680, 1690, que é pouco antes de John Wesley nascer. John Wesley vai nascer em 1703. Que a Inglaterra chegou meio que no meio termo. Qual que era o meio termo? A igreja oficial é a igreja da Inglaterra, ponto. Católicos não podiam existir naquele momento na Inglaterra. Vão poder existir só depois que Wesley, inclusive, já morre. Eles existem na Irlanda, existem na Europa continental. Mas existem os não conformistas. Quem são os não conformistas? Os puritanos, que estão ali, batistas, presbiterianos, congregacionais, dos quais o John Wesley era neto, diga-se de passagem. John Wesley é filho de membros da alta igreja, da igreja que valoriza essa igreja antiga, porém ele é neto de não conformistas. E qual era a tentativa da igreja da Inglaterra, das pessoas sérias da igreja da Inglaterra daquele período, sobretudo no meio mais acadêmico? E John Wesley estuda em Oxford, né? Eu falei isso ontem numa aula que eu tive a oportunidade de ministrar. John Wesley está dentro de um local de estudos que o anglicanismo está tentando entender quem eles são dentro da história da igreja cristã. Eles estão tentando entender, afinal das contas. Interessante isso. Nós somos protestantes, nós somos reformados, nós somos o quê? E a conclusão que eles chegam é que havia alguns textos que deveriam ser lidos. Primeiro, a patrística, até o século V ou VI.
Então, mais ou menos ali a patrística até o quinto ou sexto era muito valorizada na Inglaterra daquele período, até mesmo para pegar o Agostinho da Cantuária, que é tido como o primeiro arcebispo da Cantuária, que é o primeiro entre pares da Igreja da Inglaterra, tem toda essa figura emblemática histórica. Segundo, é valorizado os místicos medievais daquele período ainda onde havia só o catolicismo. Isso é um ponto legal. Dessa espiritualidade mística, dessa espiritualidade de santificação, de santidade, que tem tudo a ver com o que John Wesley vai fazer. Também começa a ser valorizado, naquela época, a ortodoxia oriental, a patrística grega. Não a ortodoxia oriental propriamente dita, daquelas igrejas ortodoxas que haviam no século XVIII, na região eslava ou no Oriente Médio. Não, os escritos da patrística grega, já que a patrística latina, que era a patrística do lado ocidental, era a única conhecida, basicamente, no Ocidente, né? Não se conhecia muito da patrística grega. A Igreja Anglicana resolve que está na época de ler esses caras, e John Wesley vai ler esses caras. Ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana é uma igreja que se insere dentro da reforma magistral. E boa parte dos 39 artigos de religião dela, da confissão de fé deles normativa, é uma confissão de fé de cunho calvinista em muitos pontos. Então ela tem uma reforma magistral que valoriza o calvinismo, mas também que valoriza o luteranismo. E ao mesmo tempo, Lutero não, Wesley, ele acaba se encontrando, devido lá àquela sua viagem frustrada, missionária para a Geórgia, voltando, ele se encontra com os morávios, que é um grupo pietista que descende, por sua vez, de Jan Hus. E numa espiritualidade muito peculiar. Então, quem são as influências de Wesley? Olha, primeiramente, a Igreja Anglicana. Ponto. Mas quem eram as influências que a Igreja Anglicana estava tentando trazer naquele período que o John Wesley lê? Ele está em Oxford, ele é fellow do Lincoln College na Universidade de Oxford. Ele não é alguém que não conhece isso, ele tem acesso a isso, ele lê latim, ele lê grego, ele lê alemão, ele aprende... O John Wesley é aqueles caras cabeção, assim, né? Olha, nossa, eu conheci os irmãos morávios, eu quero visitar a Alemanha para conhecê-los. Vou aprender alemão. Entendeu? E aprende. Vou buscar o Duolingo da época para me aprender. Não tinha Fisk, não tinha Duolingo. Mas o cara vai lá e aprende. O cara vai lá e dá um jeito, né, mano? É uns caras que têm uma unção especial, né? E aí o John Wesley, ele é um cara que vai ter essa influência anglicana, que está lendo patrística, que está lendo místicos medievais, que está lendo patrística oriental, que está lendo reforma magistral calvinista e luterana, e que ainda tem influência dos pietistas e dos não conformistas puritanos por causa de seus avós. Cara, é uma salada interessante, né, mano? É uma mistura. Assim, eu acho muito interessante, de verdade, porque assim, particularmente, mano, eu falo assim, eu tenho um ranço dessa lógica reformada de hoje, entendeu? Do que se associa ao que é ser reformado e tal. Até um certo conservadorismo meio complicado. E até um racionalismo muito grande. Porque assim, a gente vê na hermenêutica wesleyana a razão presente, o quadrilátero wesleyano. Isso vai surgir posteriormente, óbvio, mas já relacionando, que eu sou desses, aplicando, né? Eu sou desses. A gente vê a razão presente, mas também o elemento da experiência, que é aí que eu percebo que surge dessa salada aí que você tá falando, que é a influência de Wesley, os morávios, puritanos e tal. Agora, cara, quando eu me identifico muito com o movimento wesleyano e com o modo wesleyano de ler as escrituras, de pensar a fé, por essa valorização do elemento místico, da experiência, e que eu vi você falando um pouquinho sobre isso ontem, na sua aula, e eu queria que a gente meio que tentasse finalizar. Tá bom demais, eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, mano. Quando é bom assim, a gente não vê o tempo passar, né? Mas eu queria que a gente tentasse falar nesse momento final sobre isso, porque
eu acho que é importante, o movimento wesleyano tem muito a contribuir para o debate teológico dos nossos dias, porque a gente vê uma explosão da teologia reformada, um enfervescer da teologia reformada, principalmente meio a juventude, porque traz um certo fascínio, né, cara, assim, como você tivesse, poxa, eu sou reformado, eu sigo ali os princípios do começo da igreja, só que às vezes é mais só um conservadorismo, muitas vezes até moral, um debate até um pouco mais raso e até um tanto racionalista, o que eu acho bem chato e bem maçante, porque assim, e bem elitista também, para não dizer mais também. Então eu acho que assim, a contribuição do movimento wesleyano é muito importante para se pensar a reforma também, porque agrega esse elemento da experiência dentro da forma de pensar, não abre mão da razão, porque bebe também dos reformadores, essa perspectiva mais racionalista da fé, mas agrega o elemento da experiência que traz um molho diferente, uma perspectiva da mística da fé que eu acho muito importante, muito relevante, assim, que eu acho que é o que me fascina, o que me faz amar a experiência wesleyana e me sentir realmente pertencente, sabe? Faz sentido pra minha experiência de fé. Fala um pouquinho sobre isso, mano, também, eu acho da hora isso, assim, sabe? Eu me recordo do professor Rui Josurberg. Eu não sei de onde se isso é uma construção dele próprio ou ele leu em algum lugar, nunca eu perguntei, de que a igreja sempre alterou entre momentos de apatia espiritual e de vida, de vivacidade. A reforma, o século ali 16, é claramente um momento, de forma geral, de efervescência da fé. Uhum. Por mais que existam contradições. No século 17, quando essas igrejas, ou seja, um século depois, né? Quando essas igrejas se estabelecem como igrejas nacionais, os luteranos vão ali subir para o norte da Europa. Então, do nada, por exemplo, né, a gente pensa em países nórdicos, né? Do dia para a noite, gente, nossa, é o seguinte, a partir de agora a gente é protestante, entendeu? Não houve uma conversão do país inteiro, simplesmente houve uma mudança, trocou política, a placa da igreja. Política, né? A partir do momento em que ocorre isso. O século XVII é o século conhecido como século da ortodoxia protestante, ou escolástica protestante, que também é o mesmo século da escolástica contra-reformada católica, da contra-reforma, né, do Concílio de Trento, que vai ali no século XVI, e no século XVII vai plenamente construir seu pensamento. O século XVIII, que é o século que Wesley vive, isso tem muito a ver com os moráveis, com os pietistas, mas não só com eles, é um século onde novamente começa a ser aquela vivacidade por uma experiência de fé que seja real, que seja viva. Porque algo que nós precisamos entender é que nós precisamos da ortodoxia, na minha visão. Claro. A gente precisa saber no que a gente acredita. Claro, pô. Eu não consigo entender uma teologia sistemática Sim. tão aberta que eu não sei no que eu creio. Sim. Mas, ao mesmo tempo, saber o manual não me faz ter uma experiência com Deus. É isso, saber esse é o ponto. Como funciona a mecânica da salvação, né? Eu vi um dia desse um pastor, acho até assembleiano, um pastor Silas Daniel, se não me engano, falando da mecânica da salvação armínio-wesleyana, né? Uhum. Falando de como funciona, de como opera, mas o fato de se eu sei como ocorre a mecânica da salvação, seja na visão arminiana, na visão calvinista, não me faz ser salvo, cara. Tipo, qualquer pessoa pode academicamente se aprofundar nesses temas, seja de forma formal ou informal. Hoje Sim. O conhecimento formal não está anexo apenas a universidades e seminários. O cara pode aprender isso na internet, fazendo cursos, como você disse, com influencers, né? Lê 2 livros do teológicos. Leu 2 livros do Augusto Nicodemos, tá tudo certo. Que, por sua vez, são pastores que são sérios, né? São pessoas que tentam trazer, talvez, essa ortodoxia na visão deles para uma experiência de fé real, né? Eu acho que falta, sobretudo no campo wesleyano, e isso tem sido melhorado, sabe? Eu tenho visto uma efervescência, uma ressurgência de tentativa de republicação de obras do autor primário, que seria John Wesley, os primeiros metodistas, teologia arminiana sendo publicada. Vinícius, né, cara? Tá traduzindo, ele postou esses dias no Professor Vinícius grupo, né? Couto, cara, ele é um monstro, amigo, abraço, né?
professor Vinícius Couto. Vai estar com a gente, tá? Vai estar com a gente no final de novembro, vai gravar aqui com a gente também. O professor Vinícius Couto, assim, a cada vez que eu converso com ele, ele escreveu um livro, eu traduzi um, ou fez as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque o que acontece? A gente precisa disponibilizar para o nosso público, sobretudo o público jovem, que é talvez quem tenha mais interesse em aprender essas coisas. Eu acho que a pessoa, depois de certo momento da vida, com raríssimas exceções, não está muito preocupado de entender. Ele já está solidificado onde está e está meio satisfeito com isso. Sim. Essa curiosidade é mais jovial. Uhum. A gente precisa disponibilizar para os nossos jovens material da mesma qualidade, tanto teológica, da ortodoxia, da escolástica protestante que seja, se a gente quiser chamar assim, mas também que atrelar isso à vida. Porque o que eu vejo também são muitos jovens entrando numa arrogância espiritual, acadêmica, achando que é isso que salva. Chegamos no ponto. Isso é uma bobagem tremenda. Exatamente. E seria uma bobagem tremenda ao contrário também, se fosse do nosso lado, entendeu? Exatamente, exatamente. Eu acho que a grande questão precisamos disponibilizar essas questões. Eu tenho tentado, juntamente com outros homens esforçados, né, do Centro de Estudos Wesleyanos, traduzir parte das obras de John Wesley, disponibilizar os sermões de Wesley, e eu entendo isso como uma parte de uma missão mesmo, de disponibilizar isso para as pessoas, para que a gente tenha boa teologia disponibilizada. Com certeza. E aí, se a pessoa vai seguir mais uma forma de olhar para a teologia ou mais outra, isso é secundário, gente. Vamos ser sinceros, daqui a pouco eu estou indo para um evento do Dia do Evangélico aqui na cidade, e aí, para falar de Dia do Evangélico, a gente teria que avançar mais 1 ou 2 séculos falando de evangelicalismo, não dá tempo, isso é outro episódio. Outro podcast. O que acontece eu vou estar junto com as pessoas que pensam de formas diferentes, com reformados no sentido calvinista, com pentecostais, com neopentecostais, eu que sou armínio wesleyano. Isso é secundário, mas a gente precisa disponibilizar isso. E a nossa teologia é uma teologia rica, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade rica. A gente tem uma história que marcou o mundo e que continua marcando em muitos lugares. A grande questão é que às vezes a gente tem síndrome de vira-lata, a gente acha que a nossa teologia é pior, porque a gente simplesmente não tem muita publicação feita, então a gente acha que do outro é melhor, e a grama do vizinho sempre parece mais verde mesmo, sim, isso é uma coisa bem humana. E por outro lado, a gente precisa entender que isso não pode gerar em nós uma arrogância acadêmica ou espiritual. Eu aprendo mais da minha teologia, da minha história de fé, para poder conversar mais e para poder explicar mais, mas isso não influencia o fato de que vida com Deus está muito mais ligado a devocional, oração, jejum, a congregar, né? Você que é um especialista em desigrejados, eu interpreto como talvez a maior falácia da nossa geração a ideia de que eu sou crente fora da igreja. Tá, você acredita em Deus, mas você está fora do corpo, cara. Então, para mim tem pouco valor. Mas eu não vou entrar nisso daí não, que isso aí é área sua e eu vou falar bobagem. Não, mas que da hora, mano. Assim, esse ponto da arrogância teológica é muito sério, mano. Porque você percebe isso. A gente lembra da gente no começo da faculdade, a gente via os debates, como que ali surge, né? O que vai até para as igrejas, para os outros ambientes eclesiásticos, assim. E esse elemento da arrogância teológica é muito sério, porque você tá ali falando em nome de Deus, né, cara? E você vai, se você não tomar esse cuidado, ter essa humildade para lidar com a teologia, esse respeito, esse temor mesmo para lidar com o sagrado, com esse debate teológico, a gente acaba entrando numa rinha que em nada acrescenta para a nossa caminhada de fé, né? Assim, uma coisa que me enche o saco assim em rede social, nesses movimentos até evangélicos, até em rede social, é isso, sabe? Que tipo assim, parece que o que viraliza, o que explode é você, sabe, pagar de hater com outro tipo de teologia, ou você achar que a sua teologia é certa. Isso é um saco, cara. Isso é um saco de verdade, assim. E eu percebo na experiência wesleyana e na caminhada à teologia wesleyana essa possibilidade, esse caminho de pensar de uma forma diferente. Enfim, não é perfeito, óbvio, mas acho que é um caminho importante. E ver você, cara, um amigo de perto,
no Centro de Estudo Wesleyano, você participou, por exemplo, da construção da Bíblia de Estudo de John Wesley, está aí trabalhando em outros projetos. Vinícius, que é um colega próximo também, dá esperança, expectativa mesmo de a gente ter um debate teológico mais saudável. Ver também, cara, a teologia pentecostal entrando no ambiente acadêmico, num debate sério, profundo. Eu vou entrevistar o Ismael, um colega lá do mestrado também, que ele escreveu um livro sobre hermenêutica pentecostal, ouviu os irmãos pentecostais, que é algo que vem depois do movimento wesleyano, é influenciado, e eu vi também colocar isso no bolo e compreender tudo isso. Enfim, legal demais, cara. Eu aprendi demais, Lucão. Como sempre. Pareceu um bate-papo nosso lá no quarto. O nosso quarto era o 39? Acho que era o 39, né? O nosso, né? 37. 31? 31? 31. Pareceu um bate-papo no quarto 31. E ai, cara, boa demais, mano. Obrigado, cara. Obrigado por você ter topado participar aqui comigo, velho. De verdade. Eu aprendi demais com você. E espero que quem escute esse podcast ou os cortes que a gente vai fazer também, que eu faço esses cortes, que é legal. Tem vários cortes. Já, enquanto você falava, eu fui pensando em alguns cortes já pra fazer, assim. Espero que edifique a galera e que estimule, cara, a gente pensar mais esse tempo, pensar a igreja hoje também, porque olhar para trás nos faz também pensar como a gente pode ser igreja no futuro, para frente. Enfim, o espaço aqui é para isso, para convergir ideias mesmo, e você como historiador, como teólogo estudioso da teologia wesleyana, trouxe também um enriquecimento muito grande para nossa conversa. Obrigado de verdade, mano, de verdade mesmo. Um abração, Jorge. Muito bom estar aí com vocês e com a galera do podcast. Valeu demais, mano. Abração pra Débora aí, um abração pro Matheus, que Deus abençoe vocês aí, pra igreja metodista aí onde vocês estão. Espero em breve estar aí com vocês para visitar vocês aí e que a gente possa estar junto. Abração, tá? Gente, se você curtiu o podcast até aqui, não deixa de se inscrever no canal, curtir todas as nossas redes sociais, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo também, que é muito importante a sua participação, a sua interação, e nos estimula a fazer mais conteúdo e contribuir com o debate teológico. Um abraço forte e vamos convergir.